Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então, mais uma semana começando. Aqui também no Clube do Dharma com Dharma na Bhagavad Gita. Nosso encontro aos domingos para a gente estudar um capítulo da Bhagavad Gita. E hoje a gente vai falar do capítulo 5, que o nome dele é Karma Yoga, Ação e Consciência de Krishna. Né? A gente já teve no capítulo 3 da Bhagavad Gita, a gente viu Karma Yoga, Yoga da ação, como a gente purificar nossas ações nesse mundo através do processo de Jagya, através do processo de oferecer tudo a Deus, né? E de conectar tudo com a transcendência. E a gente também já viu como que a gente pode, na verdade, purificar a nossa própria consciência nesse mundo, vivendo de acordo com a nossa vocação, usando a nossa vocação como uma ferramenta para servir o mundo, né? E dessa forma servir a Deus. Então, no capítulo 4 da Bhagavad Gita, a gente viu Jnana Yoga. Jnana Yoga é o conhecimento transcendental, né? E Krishna revela que esse conhecimento só pode ser revelado por um avatar, por uma manifestação divina nesse mundo. E através desse conhecimento, quando a gente recebe esse conhecimento que vem dos avatares, esse conhecimento que não possui as máculas dos defeitos materiais, então, quando a gente recebe esse conhecimento da forma correta, né, sendo treinado numa sucessão discipular, ou seja, numa cadeia de mestres e discípulos que receberam esse conhecimento originalmente de um avatar, a gente vai poder viver em yoga. A gente vai poder, na verdade, executar aquela Karma Yoga que a gente viu no capítulo 3 da Bhagavad Gita com consciência completa. Né? O capítulo 3 da Bhagavad Gita termina com Krishna explicando porque, mesmo às vezes querendo assim fazer algo certo, a gente erra, né? Por que nós temos impiedade, por que nós temos vícios, porque nós temos defeitos no nosso comportamento, mesmo a gente se esforçando ao máximo para agir de forma pura, né? Então Krishna vai falar que isso é por causa da luxúria, ou seja, da tendência egoísta de querer explorar os outros para nossa satisfação pessoal, que já se alocou nos nossos sentidos, no nosso intelecto, nas nossas emoções. E aí no capítulo 4 da Bhagavad Gita, Krishna ele fala que só o conhecimento transcendental que pode libertar a gente, né, dessa luxúria. Então, a gente viu no capítulo 3 Karma Yoga, né, a Yoga da ação. No capítulo 4 nós vimos Jnana Yoga, Yoga do conhecimento transcendental. E agora, nesse capítulo 5, a gente vai ver Karma Sannyasa Yoga, né, que é a yoga da ação desapegada, o yoga do desapego da ação. Né? Ele é a combinação do conhecimento que a gente viu no capítulo 3 e no capítulo 4. E apesar de ser um capítulo bem importante, ele também é um capítulo pequeno. Né? Tem poucos versos, 29 versos só, né? Comparado com os outros capítulos que a gente viu. Então hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente tem feito até agora, que hoje a gente vai ler os versos, né? A gente nem sempre vai ler os versos, só quando forem capítulos pequenos, né? Mas hoje é o caso, então a gente vai ler. Então a gente lê alguns versos e aí a gente comenta o conceito que Krishna está querendo explicar, o principal conceito por trás desses versos, né? Então vamos lá. Vamos começar a ler. O capítulo começa assim. Arjuna disse: Ó Krishna, primeiro você me pede que renuncie ao trabalho. E aí passa a recomendar o trabalho com devoção. Você poderia agora, por favor, me dizer definitivamente qual dos dois é mais benéfico? A personalidade de Deus respondeu: a renúncia ao trabalho e o trabalho com devoção são bons para obter a liberação. No entanto, entre os dois, o trabalho em serviço devocional é melhor do que a renúncia ao trabalho. Aquele que não odeia e nem deseja os frutos das suas atividades é conhecido como quem está sempre renunciado. Tal pessoa livre de todas as dualidades supera facilmente o cativeiro material e está inteiramente liberada, ó Arjuna de braços poderosos. Só os ignorantes dizem que o serviço devocional, o Karma Yoga, é diferente do estudo analítico do mundo material, Sankhya Yoga. Aqueles que são eruditos de verdade afirmam que quem segue com afinco um desses caminhos consegue os resultados de ambos. Aquele que sabe que a posição alcançada por meio do estudo analítico também pode ser conseguida através do processo do serviço devocional e que, portanto, não vê o estudo analítico e o serviço devocional como estando no mesmo nível, e que, portanto, vê o estudo analítico e o serviço devocional como estando no mesmo nível, vê as coisas como elas são. Ninguém pode ser feliz só por renunciar a todas as atividades
sem se ocupar no serviço devocional ao Senhor, mas quem é introspectivo e se ocupa no serviço devocional pode alcançar o Supremo sem demora. Então, nessa primeira sequência de versos, Arjuna, ele pergunta para Krishna: olha, Krishna, é legal, você já falou sobre a importância da ação correta, sobre a importância do conhecimento, mas para mim parece coisas distintas, né? Uma coisa é eu ficar adquirindo conhecimento, estudando e adquirindo introspecção, né? Tentando desenvolver uma capacidade de analisar esse mundo a partir do conhecimento transcendental, me absorver e entender as nuances dessa sabedoria espiritual. Isso para mim parece um caminho. Outro caminho parece aquele no qual eu vou lá e vou agir, no qual eu vou ser um agente social, eu vou estar dedicado a tentar servir o mundo, a fazer ações piedosas nesse mundo. Para mim parece duas coisas distintas, não parece a mesma coisa, né? Então, assim, qual que é a melhor? E aí Krishna fala: olha, entre você agir de forma correta e entre você adquirir conhecimento, o melhor mesmo é você agir com devoção, melhor você agir de forma espiritual. Mas não existe diferença entre essas duas coisas, né? Entre adquirir o conhecimento espiritual, que Krishna chamou de Sankhya, né? Sankhya Yoga. Sankhya significa classificar, agrupar. Ou seja, Sankhya Yoga é o conhecimento que vai permitir a gente entender a diferença entre matéria e espírito, né? Entre aquilo que é algo material e o que é realmente algo transcendental, né? Então ele fala: não tem diferença entre entender isso e agir de forma transcendental, né? Adquirir conhecimento transcendental e agir de forma transcendental, na verdade, são duas partes do mesmo processo, que é o processo de se conectar com Deus, do processo de oferecer a sua existência nesse mundo a Deus, né? Assim, entender o que é matéria e o que é espírito e agir de forma espiritual seria, assim, se a gente fosse comparar isso com o processo da gente regar uma planta, a primeira parte seria como a gente tentar entender o que é a raiz da planta, o que vale a pena eu molhar, o que vale a pena eu regar, né? Porque se eu sair regando qualquer parte da planta, isso não vai nutrir ela, não vai alimentar ela, né? Se eu pego uma planta e rego só os galhos dessa planta ou só as folhas dessa planta, isso obviamente não é a mesma coisa da gente ir lá e regar a raiz da planta. Então a gente precisa entender o que eu preciso regar, né? E uma vez que eu entendo o que eu preciso regar, eu tenho que ir lá e regar, né? Então, ir lá e regar significa agir de forma transcendental. Então, se a gente só desenvolve conhecimento transcendental, né, mas a gente não age, a gente não vai transbordar essa informação teórica para uma ação prática, o que vai acontecer é que, na verdade, a gente só vai estar assim, adquirindo conhecimento que vai provavelmente deixar a gente vaidoso, porque a gente está entendendo, né, qual é assim, vai estar entendendo melhor esse mundo, vai ter uma visão filosófica desse mundo mais clara, mais acurada do que a maior parte das pessoas, né? Então isso pode fazer com que a gente já se sinta transcendental, mesmo que o nosso caráter não tenha sido reformado, mesmo que as nossas ações ainda não sejam puras, né? Mesmo que o nosso comportamento não seja aquele de um espiritualista, a gente já pode se sentir especial só por ter conhecimento especial, né? E obviamente isso não é suficiente, né? A gente tem que realmente se relacionar com Deus, né? A gente tem que tentar servir a Deus, agradá-lo, e temos que servir as partes de Deus, né? As outras almas. Então o conhecimento ele faz parte, né? Mas ele não é tudo. Se o conhecimento ele não transborda em ação, então ele ainda é insuficiente. O conhecimento ele é necessário, mas ele não é suficiente. E, por sua vez, se a gente só vai lá e tenta agir de forma correta, mas sem um conhecimento do que é correto, isso também é incompleto. Porque a nossa tentativa de ser piedoso, a nossa tentativa de ser altruísta, né? A nossa tentativa de ser ético nesse mundo, obviamente vai ser maculado pelas nossas próprias limitações, né? Arjuna, no começo aqui da Bhagavad Gita, ele está diante dessa mesma situação. Ele quer ser uma pessoa pacifista, ele não quer se envolver na guerra, mas a tentativa dele de ser ético, que é algo com certeza maravilhoso, né? Tentar ter um comportamento puro, era limitado pela compreensão que ele tinha das coisas, que era obviamente defeituosa. Todos nós, né, mortais, temos uma compreensão muito limitada da realidade. Então, para a gente assim, agir de forma transcendental, é o que a gente viu no capítulo anterior. A gente tem que ser iluminado por um conhecimento que vem de uma fonte infalível, um conhecimento que vem de fora desse mundo material. Então, Krishna aqui fala, na verdade, uma coisa é você adquirir conhecimento, outra coisa é você tentar agir de forma correta.
Outra coisa é você fazer, assim, Karma Sannyasa Yoga. É você se iluminar com conhecimento transcendental e depois agir a partir desse conhecimento iluminado. Então, o que vai ser explicado agora é a combinação das duas yogas que a gente viu nos 2 capítulos anteriores. Karma Yoga, que é a yoga da ação, e Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento. Juntas as duas, da Karma Sannyasa Yoga. Essa yoga do desapego da ação, né? Mas o que significa em detalhes se desapegar da ação? É o que a gente vai ver agora. Mas aqui Krishna ilustra muito bem esse ponto de que as duas coisas são importantes, né? O conhecimento e a ação. Rupa Goswami, que é um grande mestre da tradição de Bhakti Yoga do final do século XV, começo do século XVI, ele fala que a nossa tentativa de agir de forma transcendental sem conhecimento, ela é um mero distúrbio na sociedade, né? Então, mesmo que a gente tente agir de forma transcendental a partir do nosso próprio assim, viés material, isso não vai ser possível, né? A gente vai ter a nossa própria interpretação do que seria uma ação correta, do que seria uma ação pura, né? Então, alguém pode, na verdade, usar, inclusive, assim, uma justificativa espiritual para justificar a sua própria, assim, sua própria ideologia pessoal, né? Que é, com certeza, cheia de erros. Então, aqui Krishna fala que o que ele vai explicar agora é Karma Sannyasa Yoga, né? A combinação dessas duas coisas. Aí vamos para a segunda sequência de versos. Aquele que trabalha com devoção, que é uma alma pura e que controla a mente e os sentidos, é querido por todos e todos lhe são queridos. Embora sempre trabalhe, essa pessoa nunca se enreda. Embora ocupado em ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, locomover-se, dormir e respirar, quem tem consciência divina sempre sabe dentro de si que na verdade não fez absolutamente nada. Porque enquanto fala, evacua, recebe, abre e fecha os olhos, ele sempre sabe que só os sentidos materiais estão ocupados com seus objetos, ao passo que ele é distinto de tudo. Aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa, assim como a folha de lótus não é tocada pela água. Os yogis, abandonando o apego, agem com o corpo, a mente, a inteligência e mesmo com os sentidos, com o único propósito de se purificarem. A alma firmemente devotada alcança a paz inadulterada porque me oferece o resultado de todas as atividades, mas quem não está em união com o divino e cobiça os frutos do seu trabalho, ficará enredado. Então aqui Krishna define o que é essa renúncia, o que é essa ação baseada em renúncia, né? A palavra para renúncia que Krishna usa aqui é sannyasa. E sannyasa em sânscrito significa literalmente por tudo no seu devido lugar, né? San é completo, ni é colocar yasa abaixo ou dentro, né? Então, assim, sannyasa significa você encaixar completamente algo, ou seja, botar algo, né, no seu lugar de origem, no seu lugar respectivo. Então, a ideia que Krishna está falando aqui é que a ideia de renunciar à matéria ela é uma ideia equivocada. Por quê? Porque a matéria nem é nossa, né? A gente já viu que a matéria é uma energia divina. Então, como que eu vou renunciar à matéria se a gente sabe que agora nós só temos posse da matéria por causa do nosso karma, né? Por exemplo, se agora eu tenho um determinado cargo na empresa que eu trabalho, se eu tenho respeito de um determinado grupo de pessoas, ou então se eu tenho um carro do ano, todas essas coisas vieram até mim por causa do meu karma. E como Krishna é aquele que sanciona o karma, ele permitiu que eu tivesse aqueles itens naquele determinado momento, né? Então, a ideia de que agora eu vou abrir mão dessas coisas significa que antes disso eu tinha a ideia de que eu era o dono disso, né? Eu sou o dono dessas coisas e agora eu posso abrir mão delas. Então, essa é uma ideia de renúncia muito superficial, né? A ideia de renúncia que, na verdade, ela exclui a participação e a posse de Deus sobre tudo aquilo que a gente possui. Então, o verdadeiro espírito de renúncia que está sendo dito aqui, Krishna fala, renuncia à cobiça, renuncia a esse espírito de propriedade daquelas coisas que você tem, mas pega tudo aquilo que você tem e usa para cumprir o seu dharma. Então, a ideia de renúncia aqui não significa a gente renunciar a itens materiais, sejam esses itens assim, materiais grosseiros, como uma casa, uma certa quantia em dinheiro, ou itens materiais sutis.
a gente ter respeito das pessoas, a gente ter inteligência, a gente ter sensibilidade artística, todas essas coisas são coisas materiais, né? Porque quem tem inteligência material, quem tem habilidades materiais é o ego material. A alma é totalmente transcendental a tudo isso. Mas, de qualquer forma, o Krishna está falando, qualquer posse material que você tenha, seja ela grosseira, seja ela sutil, tem que ser usado para cumprir o seu Dharma. Por quê? Porque o Dharma, o dever que a gente tem nessa vida, a missão que a gente tem nessa vida, é uma expressão do desejo de Deus. Né? O que nós temos que fazer nesse mundo é aquilo que Deus deseja que a gente faça. Então, quando a gente usa os itens materiais para cumprir o propósito que o próprio Deus legou para a gente, o próprio Deus construiu, né, um propósito, um significado para a nossa vida. E quando a gente usa essas ferramentas, esses instrumentos que são dele, para cumprir esse propósito, na verdade a gente está fazendo sannyasa. A gente está encaixando, ou seja, pondo algo completamente no seu devido lugar. A matéria ela é de Deus e a matéria ela se presta a cumprir os propósitos de Deus. Então, isso é o verdadeiro espírito de renúncia. Não pegar e simplesmente artificialmente abrir mão da matéria, tentar se afastar da matéria, porque a matéria ela é muito problemática. A gente já viu que a matéria, no capítulo 2 da Bhagavad Gita, a gente analisou alguns dos motivos pelo qual a matéria ela é tão árdua de se lidar com ela. A matéria ela é temporária, e pelo fato dela ser temporária, dela ser escassa, dela ser limitada, tudo isso torna o contato com ela algo extremamente frustrante. Então, assim, viver no mundo material com compromissos materiais, muitas vezes é algo extremamente cansativo, é algo desmotivador, né? Algo frustrante. Então, a ideia de abrir mão desse mundo e viver num local isolado, só meditando, parece uma ideia muito sedutora. Né? Parece um tipo de férias meio místicas, parece uma ideia assim de um descanso zen. Mas Krishna fala que isso não é renúncia de verdade. Por quê? Porque, na verdade, você renunciou à sua responsabilidade. Tem um monte de pessoas que dependem de você nesse mundo, o próprio Deus cria uma missão para você nesse mundo, e aí, ao invés de cumprir essa missão, ao invés de servir, de proteger, né, essas pessoas que você deveria estar protegendo, ao invés de cumprir a sua missão na vida, você simplesmente resolve abrir mão das suas responsabilidades para viver uma vida meio hippie, né? Então, Krishna fala, isso não é o verdadeiro espírito de renúncia. É claro que tem pessoas que o dharma delas é ser um renunciante nesse sentido, inclusive externo, de não ter posses materiais. Tem pessoas que o dharma dela inclui isso. Mas a essência do dharma significa servir a Deus e servir aos outros. Então, a verdadeira sannyasa, a verdadeira renúncia, é a renúncia ao ego. Porque o ego é a única propriedade que a gente tem, o ego material, esse senso de egoísmo. Né, de vou usar isso para minha própria satisfação pessoal. E a gente pode, inclusive, usar a renúncia externa com um propósito totalmente egoísta, que era o que Arjuna, inclusive, estava querendo fazer. Ele falou, não vou participar dessa batalha porque eu vou ficar magoado, eu vou sofrer de participar nessa batalha. E Krishna falou, olha, não importa, o seu dharma é participar dessa batalha. Você vai sofrer, você vai se magoar, mas você tem que fazer isso. O mundo precisa que você faça isso. E a gente vai ter problemas em qualquer instância da vida. Em qualquer lugar que a gente estiver nesse mundo, independente daquilo que a gente está fazendo, vai ter frustração, vai ter problema, vai ter revés, né? Vão ter altos e baixos. Então ele fala, você deixar de cumprir sua missão aqui, né, e querer ser um pacifista fora dessa batalha, você na verdade está renunciando ao seu dharma. Isso não é verdadeira renúncia. Verdadeira renúncia é você renunciar ao seu egoísmo e fazer aquilo que você tem que ser feito. Né? Então, quando a gente entende esse conceito verdadeiro de renúncia que Krishna explica na Bhagavad Gita, toda a filosofia do Dharma ela se torna mais consistente. A gente agora tem um elemento muito importante para a gente entender uma dimensão maior do Dharma, né? Que é como que eu vou viver o Dharma nessa vida prática. Parece que às vezes a gente quer assim interpretar o Dharma de uma forma que é muito cômoda pra gente, né? Que o Dharma é assim um estágio de quase assim beatitude, né? Você ter uma vida bucólica num local afastado, sem problemas, todo dia indo lá e colhendo alguma coisa na sua hortinha. Assim, uma vida muito, né, tranquila, mas assim, não é isso que necessariamente significa o Dharma. Talvez para alguma pessoa seja isso, mas não é isso que realmente significa o Dharma. Então agora a gente entendeu, renúncia significa, desapego significa fazer o que deve ser feito e oferecer os frutos a Deus, né? Então, continuando a terceira sequência de versos,
Ao controlar sua natureza e ao renunciar mentalmente a todas as ações, o ser vivo e encarnado reside feliz na cidade dos 9 portões, o corpo material, onde não trabalha e nem faz com que se execute trabalho. O espírito encarnado, senhor da cidade de seu corpo, não cria atividades nem induz as pessoas a agirem, e nem cria os frutos da ação. Tudo isso é designado pelos modos da natureza material. Tampouco o Senhor Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de alguém. No entanto, os seres encarnados ficam confusos devido à ignorância que encobre seu verdadeiro conhecimento. Quando, porém, a pessoa é iluminada com o conhecimento pelo qual a ignorância é destruída, então seu conhecimento revela tudo, assim como o sol ilumina tudo durante o dia. E quando a inteligência, a mente, a fé e o refúgio de alguém estão todos fixos no Supremo, então, através do conhecimento pleno, ele se purifica por completo dos receios e, desse modo, prossegue resoluto no caminho da liberação. Os sábios, humildes em virtudes do conhecimento verdadeiro, veem com uma visão equânime o Brahmana erudito e cortês, a vaca, o elefante, o cachorro e o comedor de cachorro. Aqueles cujas mentes estão estabelecidas em igualdade e equanimidade já subjugaram as condições de nascimento e morte. Eles são perfeitos como o Brahman e, assim, já estão situados no Brahman. Então, essa sequência de versos, ela é uma resposta direta ao que Krishna fala no final do capítulo 3 da Bhagavad Gita. No final desse capítulo, né, Krishna fala onde que o egoísmo se infiltrou na gente. Ele fala que nos nossos sentidos o egoísmo já está presente, né? Ele já ocupou, já se assentou lá. Então significa que sempre que a gente usa nossos sentidos nesse mundo, eles vão ser enviesados de forma egoísta, né? Por exemplo, se a gente tem a oportunidade de comer, se o nosso paladar tem a oportunidade de experimentar sabor, ele provavelmente vai querer comer mais do que ele precisa, né? Mesmo que isso implique em desperdício. Então a gente vai ter... É natural que o nosso corpo, os nossos sentidos operem de forma egoísta. Krishna também fala que esse egoísmo está presente nas nossas emoções, e ele também está presente no nosso discernimento. Então aqui Krishna responde como a gente faz para poder se livrar de tudo isso. Ele já tinha falado que era o conhecimento transcendental, né? Mas agora ele bota na prática esse conhecimento. Então ele começa essa sequência de versos falando que a alma, ela é a senhora, ela é a habitante e proprietária da cidade dos 9 portões. Cidade dos 9 portões é uma alegoria para o nosso próprio corpo, né? Então a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, aí já dá 6, né? Aí boca, ânus e genital. Então, assim, são 9 portões. Então a cidade dos 9 portões, sempre que a gente vê Krishna falando isso, a gente entende que é o corpo, né? Então a alma, ela vive no corpo e acha que o corpo é propriedade dela. É como se ela fosse uma senhora feudal e o corpo fosse todo o feudo dela, todo aquilo é o reino dela, né? Então, ele fala que a alma vive assim, feliz, encantada com todo tipo de prazer que ela pode experimentar ali, e ela acaba se envolvendo, se identificando com o corpo, e por causa disso, ela esquece qual é a meta da vida. Esquece que o objetivo da vida, na verdade, é alcançar a transcendência, que aquilo ali não é o nosso lar original, esse corpo, né, não define quem nós somos. Mas, obviamente, é muito fácil para a alma, por causa desse sentimento de posse sobre o corpo, acabar se identificando e assumindo a identidade do corpo, vivendo como se fosse o corpo. E Krishna fala que para isso não acontecer, a gente tem que desenvolver equanimidade. Quando a gente desenvolve verdadeira equanimidade, a gente vai entender na prática que o que importa é a alma. Então, quando nós entendemos que o outro com quem a gente está se relacionando não é o corpo, e sim a alma, isso vai tornar mais fácil a nossa própria compreensão de que nós não somos o corpo, e sim a alma, né? Porque uma coisa é a gente entender isso teoricamente, filosoficamente, né? Porque quando a gente escuta que nós não somos o corpo, que nós somos a alma, isso de certa forma traz um alívio, traz esperança, porque o corpo a gente sabe, desde que a gente desenvolve consciência sobre a vida, que o corpo ele é temporário, que a morte inevitavelmente vai chegar, e quando ela chegar, a gente está enrascado, né? Então, ouvir que nós somos uma alma eterna é algo que traz muito conforto.
Agora, por outro lado, agir como se nós fôssemos alma e não agir como se nós fôssemos o corpo é uma tarefa bem hércule, é uma tarefa bem árdua, inclusive para quem tem esse conhecimento teórico muito bem resolvido intelectualmente. Para quem tem fé nisso, ainda assim é muito difícil fazer essa distinção. Então aqui Krishna ele dá uma dica, ele dá um macete para a gente fazer isso. Ele fala que já que a gente já tem uma identificação tão forte com o nosso próprio corpo, a gente tem que parar de ver os outros como corpo e ver os outros como alma. Na medida que a gente fizer isso, naturalmente a gente vai entender de forma prática que nós mesmos não somos o corpo, que nós somos a alma, e aí a gente vai passar a agir de forma espiritual. Vamos agir com essa compreensão. Então, o que Krishna ele dá aqui de exemplo, né? Ele fala que um transcendentalista ele não vê distinção entre um brahmana, seja um intelectual, espiritualista, um sacerdote, alguém muito erudito, né? O brahmana, ele é o símbolo do modo da bondade, ou seja, aquela pessoa que tem ética, que tem virtudes, que tem valores, que ela é limpa, que o comportamento dela é agradável, né? Que ela é uma pessoa muito educada e que ela tem conhecimento e que ela é servil. Ou seja, essa pessoa é muito fácil a gente gostar dela, é muito fácil a gente ser atraído pelo carisma dela, é muito fácil a gente querer servir ela. Mas ele fala que uma pessoa que tem visão espiritual, ela não vê diferença entre esse brahmana, gentil, cortês, como ele falou aqui, e uma vaca, né? Uma vaca é um animalzinho, né? Então, você vê uma pessoa, ainda mais um intelectual, e um intelectual assim de comportamentos e hábitos puros, né? Da mesma forma que você vê uma vaca, um animal, né? É algo difícil. Mas ali, dentro daquela vaquinha, tem uma alma da mesma forma. Existe uma alma igual, né, em qualidades espirituais, em eternidade, conhecimento pleno e felicidade plena. É a mesma, ela tem os mesmos atributos da alma que estava naquele brahmana. Então ele fala uma vaca, e a vaca ela é um animal assim no modo da bondade, um animalzinho tranquilo, né, herbívoro, bonzinho. Aí ele fala um elefante. Elefante já é um animal no modo da paixão. Quando tem aquela manada de elefantes assim que fica doido, os caras saem quebrando tudo que tem pela frente. Invadem vila, né? A gente está aqui falando da Índia clássica, né? Então, assim, é um local habitado por elefantes. Quando os elefantes ficavam doidos, assim, tinha um estouro da manada dos elefantes, era algo muito perigoso, né? Então, assim, elefante significa perigo. Então, né, modo da paixão. E um cachorro, né, um cão. O cão, dentro da cultura védica, ele era visto como um animal que simbolizava o modo da ignorância. Por quê? Porque o cachorro ele se alimenta de cadáveres, né? Então ele não é um animal assim, muito puro, né? Ele transmite uma série de doenças. Hoje em dia a gente tem vacina, hoje em dia a gente tem veterinário que vai lá e, né, tem um jeito todo especial da gente cuidar do cachorro, mas aqui é outra época, outra civilização, né? Então, tem pet shop, então assim, era o cachorro, no estado normal dele, é um animal que transmite muitas doenças, né? Então, e ele fala aí no final um comedor de cachorro. Quem é esse comedor de cachorro? O comedor de cachorro que tá falando aqui, o Chandala, é uma pessoa, era como era chamado, né? Os párias, aquela pessoa que não tinha, que era totalmente marginalizada na sociedade. Então o Krishna está falando aqui que é um desafio. Você vê todo tipo de pessoas, os animais, todos os tipos de seres que existem nesse mundo da mesma forma. E a gente entende, né? É importante entender essa equanimidade que Krishna está falando da forma apropriada. Porque um tipo de equanimidade que a gente pode tentar ter, e não é isso que Krishna está falando, é tratar todos da mesma forma. Obviamente a gente não vai fazer isso. A gente não vai tratar uma criança inocente da mesma forma que a gente trata um adulto psicopata. Assim, a gente não vai tratar essas pessoas da mesma forma. Você não vai tratar da mesma forma um amigo de uma pessoa que você sabe que é maliciosa e que é o seu mal, né? Em um você vai confiar, em um você vai revelar aquilo que você está pensando. Para outro, não. Para o outro você vai se proteger dele. Você não vai poder, né, se expor, você não vai poder dar intimidade a ele, porque senão ele vai te prejudicar. Agora, Krishna está falando que a gente tem que se importar com todos da mesma forma. Isso não significa que a gente vai se relacionar com todos da mesma forma. Obviamente, uma pessoa que ela está no modo da bondade, ela é uma pessoa com quem a gente pode confiar, a gente pode
né, abrir nosso coração, a gente pode se aproximar e receber instruções dessa pessoa. Uma pessoa que está sob a influência do modo da ignorância, a gente não pode, assim, contar com ela. A gente pode ajudar ela, a gente tem que ajudar ela, né? Uma pessoa que está sob a influência do modo da paixão, ela está muito suscetível a essa ideia de sucesso e fracasso, muito vulnerável, muito exposta às suas próprias cobiças, ambições pessoais, né? Então ela, em algum momento, ela pode falhar com o compromisso ético porque ela está, assim, fixada pela ideia de sucesso, né? Então a gente vai se relacionar com diferentes pessoas dependendo da influência dos modos da natureza que estão atuando sobre ele, né? A gente pode ver que um animalzinho, né, bacana, pacífico, ele tem uma alma igual àquele outro animal feroz. A gente não vai se relacionar com os dois da mesma forma. Um animal que pode matar a gente e um outro animal que pode coexistir pacificamente com a gente. Mas a gente tem que se importar com todos da mesma forma, né? Então esse tipo de equanimidade espiritual que Krishna está falando, do ponto de vista material, a matéria ela é relativa. Então, assim, a forma com a qual a gente vai lidar com os seres que estão corporificados na matéria vai ser relativa. Agora, da plataforma espiritual, ela é absoluta. Então as almas são absolutamente iguais em atributos, né? E a gente vai se preocupar com o bem-estar espiritual, né, de todos da mesma forma. Então Krishna fala para a gente exercitar essa equanimidade, né? Samatvam, essa equanimidade, ver todos da mesma forma, se importar com todos da mesma forma, com certeza é algo contraintuitivo para a gente, que estamos assim sob a influência do ego material. Mas a gente tem que fazer esse esforço. Se a gente nunca fizer esse esforço, isso nunca vai se tornar algo natural pra gente, porque no fundo já é. Porque a alma ela já tem essa equanimidade naturalmente. Então isso é como uma fisioterapia, né? Se você, por exemplo, quebra o braço, parece que mexer o braço é uma coisa antinatural. Mas, na verdade, mexer o braço é a nossa posição natural. Você está com o braço quebrado. Aí você começa a fazer a fisioterapia, o cara vai falar para você mexer o braço, você vai tentar mexer, vai ser muito doloroso, você não vai conseguir mexer. Mas se você continua fazendo a fisioterapia, vai chegar um momento que você vai mexer. Vai doer, vai incomodar, mas você vai mexer. Você continua fazendo, tem uma hora que vai ser totalmente natural. Então, a mesma coisa é essa equanimidade. No começo a gente vai tentar, nem vai conseguir e vai ser difícil, né? Vai parecer uma coisa muito árdua e a gente não vai conseguir. Mas se a gente continua tentando da forma certa, com os instrumentos, com as ferramentas que Krishna está dando aqui, vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer isso. Mas não vai ser algo intuitivo, não vai ser algo natural. A gente vai ter que fazer isso mecanicamente, mas a gente vai conseguir, né? Com muito esforço a gente vai conseguir. E aí depois vai chegar o ponto que a gente vai fazer isso de forma totalmente natural, né? Então Krishna aqui fala esse outro conceito importante dessa equanimidade. Então, Karma Sannyasa Yoga, até agora a gente já viu, significa renunciar ao nosso egoísmo e usar tudo que tem nesse mundo material, todas as posses que nós temos, né, a serviço do nosso Dharma, e a gente tem que fazer isso tentando cultivar esse espírito de equanimidade entre todos os seres, né, preocupado com o bem-estar de todos os seres. E aí vamos ver a sequência final de versos, onde Krishna diz assim: aquele que não se regozija ao conseguir algo agradável, nem se lamenta ao obter algo desagradável, que é inteligente em assuntos relacionados ao eu, que não se confunde e que conhece a ciência de Deus, já está situado na transcendência. Tal pessoa liberada não se deixa atrair pelo prazer dos sentidos materiais, mas está sempre em transe, gozando o prazer interior. Desse modo, a pessoa autorrealizada sente felicidade ilimitada, pois se concentra no Supremo. A pessoa inteligente não participa das fontes de miséria que se devem ao contato com os sentidos materiais. Ó filho de Kunti, esses prazeres têm um começo e um fim, por isso o sábio não se delicia com eles. Antes de abandonar o corpo atual, se alguém for capaz de tolerar os impulsos dos sentidos materiais e conter a força do desejo e da ira, ficará em uma situação privilegiada e será feliz nesse mundo. Aquele cuja felicidade é interior, que é ativo e se regozija dentro de si, e cuja meta introspectiva é de fato místico perfeito. Ele libera-se no Supremo e por fim alcança o Supremo. Aqueles que estão além das dualidades que surgem das dúvidas, cujas mentes estão voltadas para si, que vivem atarefados, trabalhando para o bem-estar de todos os seres vivos, e que estão livres de todos os pecados, alcançam a liberação no Supremo. Aqueles que estão livres da ira e de todos os desejos materiais, que são autorrealizados, autodisciplinados e empreendem um constante esforço em busca da perfeição, têm garantidos a liberação no Supremo num futuro muito próximo. Fechando-se aos objetos sensoriais externos, mantendo os olhos e a visão concentrada entre as duas sobrancelhas,
suspendendo dentro das narinas os alentos que entram e que saem, e assim controlando a mente, os sentidos e a inteligência, o transcendentalista que visa a liberação livra-se do desejo, do medo e da ira. Aquele que está sempre nesse estado é de certo liberado. Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alivia-se das dores e misérias materiais. Então, aqui, Krishna ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o místico supremo é aquele que se regozija dentro de si. Ele está feliz por cumprir o seu dharma, por fazer a sua missão nessa vida. A felicidade dele vem daí, do fato de poder estar fazendo o seu dharma. E não por ele estar conseguindo sucesso a partir de parâmetros, né, de critérios externos, de critérios materiais, e não por ele estar fracassando a partir desses mesmos critérios, né, materiais. Então, assim, ele usa o critério espiritual. Eu estou podendo satisfazer a Deus? Eu estou podendo cumprir a missão da minha vida? Se eu estou feliz. Então é muito interessante que a gente chama isso de místico supremo, né? Assim, a gente tem a ideia de que um místico, né, ele vai ter poderes incríveis, né, como o poder, né, de manipular a matéria, de ficar invisível, de ficar diminuto, porque os grandes yogis de eras passadas, eles tinham esses poderes, eles podiam desenvolver essas habilidades. Krishna fala agora assim, esquece tudo isso, é bobeira. Você pode ficar pequenininho, gigante, invisível, multicolorido, criar planetas, controlar a mente das outras pessoas, ter telepatia. E se por dentro você ainda está infeliz, qual é a felicidade, qual é o propósito de tudo isso, né? Então, assim, você vai continuar frustrado, né? Agora ele fala, você pode ter uma vida extremamente humilde, uma vida extremamente simples. Ninguém precisa apreciar você. Mas se você sabe que a sua vida ela é plena porque você está servindo a Deus, você está cumprindo o seu dharma, você vai experimentar dentro de você essa plenitude, você vai experimentar dentro de você essa felicidade que é a característica natural da alma. E esse é o verdadeiro misticismo. Você se sentir satisfeito com a vida que você tem, porque é uma vida que já é completa, uma vida com propósito espiritual, né? Poucas pessoas podem dizer que conseguiram viver uma vida dessa forma, né? Muitas pessoas têm poder, mas quantas pessoas estão realmente satisfeitas, né? Então Krishna fala que esse é o sintoma de alguém que está praticando verdadeira sannyasa, verdadeira renúncia. Ele executa a ação, mas ele renuncia aos frutos da ação. Krishna que sabe se as ações dele vão ser bem-sucedidas ou mal-sucedidas, qual resultado aquilo vai dar, não é com ele. A felicidade dele vem só de cumprir o Dharma, né? Então isso garante assim, um alívio muito grande desse fardo, né, do sucesso que persegue a gente nesse mundo. A gente está o tempo todo preocupado com qual o resultado das nossas ações, só que isso é algo que a gente não pode controlar. Então essa preocupação só aumenta a nossa tendência material de querer controlar as coisas. E isso só aumenta a nossa ansiedade, isso só acaba com a nossa paz. Então ele fala que uma pessoa que tem esse verdadeiro espírito de renúncia, ele sente verdadeira paz, porque ele confia no controle divino. Ele entende que Deus está por trás de todo esse mundo, né? E aí Krishna fala que essa pessoa ele pode tolerar os impulsos do desejo, do medo e da ira. Então nós temos todos esses tipos de impulsos, né? Rupa Goswami, ele fala que quando a gente está nesse mundo, a gente tem que lidar com o impulso da fala. A gente tem a tendência a falar qualquer coisa, mas existe um termo em sânscrito chamado Prajalpa. Prajalpa significa o filho pobre, né? Porque tudo aquilo que a gente fala continua nesse mundo como um filho nosso, prestando testemunho de algo que a gente disse, né? A gente pode falar assim, algo inofensivo, só uma fofoca simples, né? Mas aquela coisa pequena que a gente falou, que a gente nem deu muito valor, que pra gente não representava nada, pode influenciar uma pessoa a ir lá e fazer uma coisa terrível, né? A culpa é nossa ainda, né? Ou então quando a gente fala algo que parece supérfluo, a gente só tá falando por falar, né? E nem vai fazer mal nenhum para nenhuma pessoa nesse mundo, ainda assim isso afeta a nossa consciência, porque a nossa mente ela é marcada por impressões de tudo aquilo que a gente fala. Então quando a gente fala algo vulgar, a gente na verdade está vulgarizando as nossas emoções, né? Então, nós somos escravos daquilo que nós falamos, mas se aquilo que a gente fala são coisas verdadeiras, são coisas puras,
são coisas úteis, né? São coisas ligadas ao caminho do Dharma, então a nossa fala ela vai ser fonte de libertação para a gente, né? Krishna também, Rupa Goswami também fala que nós temos uma segunda tendência nesse mundo, que é a tendência do paladar. A gente está o tempo todo querendo experimentar prazer com a língua, e aí a gente sabe que a gente não pode se tornar vítima desse paladar. A gente tem que, na verdade, superar a gula, e a gente tem sim que experimentar prazer, né, na refeição, mas a gente tem que ter refeições sobre a influência do modo da bondade, refeições que não foram obtidos através de violência, que não envolvem desperdício, que envolvem uma consciência correta e a concepção de que Deus é o criador, né, daquele alimento que a gente está usando agora para se alimentar e que, na verdade, ele que, assim, a gente tem que desenvolver esse ímpeto de ter gratidão por ele, né? Então, fazendo isso, a gente supera a gula, supera o segundo tipo de tendência material. O terceiro tipo de tendência material, ele vai falar que é... O terceiro tipo de tendência material é o estômago, né? Isso parece com a língua. A língua é você querer comer algo que te dê prazer, e o estômago é você querer comer demais, né? A quarta tendência que ele fala que a gente também tem que tolerar é os genitais, ou seja, ser promíscuo sexualmente. Então Krishna fala no capítulo 9 da Bhagavad Gita que a gente pode usar o sexo dentro do caminho do Dharma, mas quando isso é feito de forma responsável e com consciência espiritual. E as outras tendências, né? Ele fala da ira, temos que tolerar a ira e temos que tolerar as nossas próprias emoções. Então, tolerar essas coisas é algo extremamente difícil, né? A gente tem que desenvolver controle de tudo isso. E aí Krishna aqui ele fala que isso é importante para um yogi. E aí ele dá a primeira pista de como fazer isso. Ele fala que é importante meditar. Esse é o tema do próximo capítulo. Então aqui no final desse capítulo, Krishna já vem introduzindo o tema do próximo capítulo, né? Ele falou sobre a importância de ser equânime, mas para a gente ser equânime, a gente tem que tolerar essas tendências materiais. E aí Krishna vai falar, você tem que meditar. Krishna aqui descreveu, né, o processo de pranayama, de controle da respiração. E legal, mas como fazer isso, Krishna vai explicar no próximo capítulo. O próximo capítulo é todo sobre Dhyana Yoga, Yoga da meditação. Então Krishna aqui falou sobre a importância de tolerar as tendências materiais e falou sobre a importância da gente meditar para isso. Agora, o último verso desse capítulo é especialmente importante. Prabhupada gostava de chamar ele de a Fórmula da Paz. E é o verso, né, aqui onde Krishna fala 3 coisas. Olha, ele fala que ele é o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades. Ou seja, todo sacrifício que é feito nesse mundo é para satisfação dele, né? Ele é o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses. Ou seja, ele é o Senhor de tudo aquilo que existe. Ele é o proprietário de tudo aquilo que existe. E, por fim, ele é o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas. Então, assim, só Deus pode entender o que é bom para todo mundo, né? Então, quando a gente entende isso, isso tira um fardo dos nossos ombros. Agora, eu sei que eu não preciso controlar as coisas porque Krishna é o controlador perfeito, né? Eu não preciso tentar descobrir uma fórmula ética perfeita porque Krishna já tem a própria visão dele do que é correto para todo mundo, do que vai ajudar todo mundo e ele conhece tudo, né? Então, Krishna, ele também fala sobre a importância de meditação para a gente desenvolver equanimidade, mas ele vai falar, verdadeiro senso de equanimidade só vai existir quando você me perceber como o Senhor de tudo aquilo que existe. Então, todos esses seres que existem nesse mundo são partes minhas, né? E se você desenvolve uma relação comigo, automaticamente você desenvolve uma relação com todo mundo, né? A gente estava falando sobre equanimidade antes e parece algo extremamente difícil. E é mesmo, né? Sem essa concepção de que Deus é a fonte de todo mundo, é algo impossível. Agora, quando a gente tem essa concepção de que Deus é a fonte de todo mundo, se eu vou me estabelecendo numa relação com Ele, se eu vou fortalecendo o meu próprio vínculo amoroso com Ele, cumprindo o meu Dharma como um ato, né, de oferenda amorosa a Deus, com esse espírito de renúncia que Krishna falou aqui, naturalmente a equanimidade ela vai começar a surgir no nosso coração, porque a gente vai começar a ver os outros como parte de Deus. Eu posso até não gostar da outra pessoa, eu posso não apreciá-la, mas eu estou cada vez mais me aprofundando na minha relação com Deus, e essa pessoa, ela também é parte de Deus, Deus gosta dela, então isso é suficiente para mim, né? Então, Krishna ele dá uma definição assim bem interessante sobre equanimidade, né, no sentido bem prático. A equanimidade ela é o fruto da nossa relação com Deus. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, a Paula. Boa noite, Paula.
Gostaria de perguntar se podemos instalar no campo dos comentários um link para doações para o Food for Life. Desenvolvi esse aplicativo para o Food for Life em São Paulo a custo zero para o programa de Prabhupada. Legal, Paula, podemos sim. Vai ser um prazer para a gente. Esse programa Food for Life é muito, muito bom. Assim, é um programa que Prabhupada mesmo pediu, né? Programa para distribuir alimentos espirituais para as pessoas carentes, né? Então, o pessoal de São Paulo está fazendo esse programa muito bem feito, né? Então, vamos com certeza, vai ser um prazer ajudar. A Luísa, ela perguntou assim: os animais também estão sujeitos aos modos da natureza? Eles têm consciência? Eles têm um senso de consciência muito primitivo, mas eles estão sujeitos aos modos da natureza, sim. Tem animais que estão mais sujeitos à influência da bondade, da paixão, da ignorância, mas o que os animais não podem fazer é mudar esse tipo de influência. Logo na introdução da Bhagavad Gita, Prabhupada fala que a característica especial do ser humano é que a gente pode estar sob a influência específica de um modo da natureza e a gente pode mudar essa influência. Os animais não podem, né? Os animais eles estão totalmente entregues à influência do karma. Dependendo do karma deles, eles vão estar mais suscetíveis a um modo da natureza. O que acontece é que animais que conseguem viver na companhia de seres humanos, os seres humanos, dependendo da influência do modo da natureza que eles estão, eles podem ajudar aquele animal a se tornar mais pacífico, mais sob a influência da bondade, né? Então, animais e humanos que cooperam, os humanos conseguem ajudar os animais. A Aline, ela perguntou assim: se importar com todos quer dizer ajudar a todos sempre que possível? Com certeza, né? Não discriminar qual pessoa merece a nossa ajuda, porque na verdade a gente só está sendo um instrumento, né, na mão de Krishna. Krishna que vai ser capaz de ajudar as pessoas. E Krishna, ele quer o bem de todos da mesma forma. Então, quando a gente discrimina quem merece nossa ajuda, a gente não está agindo como instrumento de Krishna, a gente está agindo como instrumento do nosso ego. Mesmo que o nosso ego queira pousar de piedoso, de altruísta, de filantropo, a gente ainda está sendo instrumento do ego. A Patrícia, boa noite, Patrícia. Quando lembramos que no outro habita Paramatma e que quando servimos o outro, servimos Krishna, é um pensamento elevado, temos que lembrar... Ah, legal. Temos que lembrar que o outro é humano e animal. Perfeito, Patrícia. Esse é o tema do próximo capítulo, na verdade, do capítulo 6 da Bhagavad Gita, né? Yoga da meditação é meditar no Paramatma. É a única forma da gente conseguir realmente pensar no outro, é primeiro pensando no Paramatma. Pra gente pensar em todos os outros, né? Senão a gente vai pensar só em alguns outros. Então, legal. A Lenice perguntou assim: essa equanimidade pode ser interpretado como abrir mão dos julgamentos? Então, a gente sempre vai discernir, a gente sempre vai ter algum tipo de julgamento nesse mundo, né? Até para nossa autoproteção. A gente vai olhar, olha, aquela pessoa dá para confiar, aquela pessoa não dá para confiar. Então, não é abrir mão, assim, do julgamento nesse sentido, né? A gente vai ter diferença nos relacionamentos. O que vai mudar é que a gente vai estar se importando com todos. Mesmo que a gente veja que aquela pessoa não é confiável, aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa é vaidosa, ainda assim eu tenho que tentar ajudar ela espiritualmente de alguma forma. Mas ajudar ela espiritualmente não significa me expor a ela de uma forma que ela pode me prejudicar. Porque se ela me prejudica, eu deixo de ajudar outras pessoas. Então isso não é, assim, equanimidade. Isso é sentimentalismo, né? Então, a gente tem julgamentos, né? Porque até para ajudar uma pessoa, a gente precisa ajudar cada pessoa, vai ser ajudada de um jeito, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento prático, de entender a pessoa, inclusive tentar entender os defeitos dela, para a gente não se tornar vulnerável a esses defeitos dela, não deixar eles prejudicarem a gente, e a gente saber como ajudar ela. Mas significa nesse sentido, né? Tentar ajudar a todos da mesma forma. Ainda que a gente entenda que cada um está diferente agora. A Luísa comentou assim: como amar as pessoas com desapego, principalmente os filhos? Amar a todos com equanimidade também é bem difícil. Então, primeiro a gente tem que entender todo mundo como ser espiritual e temos que entender todo mundo como parte de Deus. Na medida que a gente for estreitando a nossa relação com Krishna, esse desapego vai se tornando algo mais tangível, né? Algo mais prático. Mas a gente tem que seguir o nosso Dharma sem esse senso de controle. Por exemplo, no caso dos filhos, né? Qual é o nosso Dharma? A gente tem que educar os filhos, tem que proteger, tem que cuidar deles, dar autonomia para eles, mas a gente não pode controlar o destino deles, né? A gente faz a nossa parte, mas a gente não pode
controlar o destino deles, assim, com quem eles vão casar, com quem eles vão trabalhar, onde eles vão morar, isso não nos cabe, né? Então a gente tem que ter esse senso de desapego, entender que todo mundo é propriedade de Krishna. É justamente o último ensinamento que Krishna deu nesse último verso. Nós não somos o proprietário de nada e nem de ninguém. E amar todos com equanimidade também é bem difícil. Então, normalmente a gente tem uma ideia que a gente tem que primeiro amar todo mundo para depois servir as pessoas. Prabhupada fala que essa ideia ela é totalmente falaciosa, que o amor nasce do serviço e não que o serviço nasce do amor. Então, pra gente que está dentro desse mundo material, né, é assim que a gente faz. Você pode não amar a pessoa, serve ela da mesma forma. O fato da gente estar servindo vai fazer com que a gente comece a amar alguém verdadeiramente, né? Então a gente, assim, espera chegar, né, o desabrochar desse amor romântico, platônico, esse tipo de altruísmo puro, né, santo, para depois querer servir os outros. Mas isso não funciona, isso não vai rolar. A gente tem que servir, mesmo que o nosso coração ainda esteja duro, né, cheio de impurezas, e é aí que vai vir a purificação do coração. A Lenice comentou, estar em paz consigo mesmo é o grande sucesso. Exato. Bhagavan, olha ele aí. E aí, Bagas? Bhagavan comentou assim, boa noite, Nissinha. Quanto da Gita é personalizada para Arjuna e quanto é universal? Então, na verdade, Krishna ele tem uma relação específica de Sakya, né, de amizade transcendental com Arjuna. E Arjuna ele era assim, completamente iluminado em relação à posição de Krishna, ele não tinha nenhuma dessas dúvidas que ele está falando aqui, mas ele é posto nessas dúvidas, né, por Yoga Maya, pela energia espiritual de Krishna, para ele representar o papel de uma pessoa perplexa, de uma pessoa confusa. E aí ele fazia as perguntas que todos nós que estamos perplexos e confusos diante da matéria fazer. Né? Então, assim, quando Arjuna faz essas perguntas bem específicas, né, Krishna está dando respostas para a situação dele, mas eu particularmente acho que todas elas podem ser generalizadas, extrapoladas para a nossa vida. Não vejo assim uma instrução que seja específica só para Arjuna, só porque Arjuna estava ali com Krishna, só ele poderia desenvolver essa equanimidade, só ele. Assim, eu entendo que todas as instruções são para todos nós mesmos, né? A Aline perguntou assim, qual a forma correta de oferecer o Mahamantra para outras pessoas? É uma boa forma de se importar e ajudar outras almas? É a melhor forma de se importar e ajudar as outras almas, é ajudar elas a se encontrarem com Krishna, né? Agora, qual é a forma correta de oferecer o Mahamantra para as outras pessoas? Aí vai mudar de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que elas vão se atrair por filosofia, uma explicação bem filosófica, outras pessoas vão se atrair só pela experiência da meditação mesmo, né? Vão sentir que isso vai tocar elas, uma meditação profunda, bonita, bem feita, né? Cada pessoa vai se atrair de uma forma, de acordo inclusive com o próprio passado que aquela alma teve, a mente dela, né, as impressões mentais que ela tem vão ser bem diversas. Então a gente tem que tentar distribuir esse conhecimento a respeito de Krishna, conhecimento espiritual, de diversas formas para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Por isso que existem muitos projetos que levam esse conhecimento em diferentes níveis, né? Inclusive a Paula falou, por exemplo, do Food for Life, né, desse alimento para a vida. Isso é uma forma de levar Krishna para as pessoas também, né? Porque o alimento espiritualizado, né, também é uma forma da pessoa se abrir à presença de Krishna na vida dela. Então tem muitas formas. Aí tem que ver de pessoa para pessoa. Mas o que é mais importante quando a gente tenta propagar o conhecimento espiritual, quando a gente tenta assim, mostrar a importância de Krishna, da vida espiritual para alguém, é a gente ser bem sincero, né? A gente ter experiência prática daquilo que a gente está falando. Se a gente está comovido pela mensagem, né? Se a gente está entusiasmado pela mensagem, com certeza isso vai tornar a gente um porta-voz fidedigno. Então, muitas vezes, porque a mensagem ela já é totalmente pura, o Mahamantra já é totalmente puro, né? Então, às vezes, a gente também tem que confiar muito em Krishna, não só na nossa capacidade, não só na nossa habilidade, com certeza. A gente tem que usar o nosso discernimento para transmitir o conhecimento da melhor forma possível, mas a gente também tem que confiar
em Krishna. E, como ele mesmo falou aqui, só ele é o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, né? Então, assim, o quanto a gente está comovido pela própria mensagem que a gente está transmitindo e o quanto a gente está confiando que Krishna está realmente interessado no bem-estar de todas as almas e que só ele pode ajudá-las, né? Isso vai dar muito mais força, isso vai empoderar muito mais a mensagem que a gente está transmitindo. As pessoas, elas são, assim, muito mais tocadas pelo exemplo, muitas vezes, do que só por filosofia, né? As pessoas, elas querem exemplos. O nome de um mestre na tradição védica, né? Os mestres às vezes são chamados de acharyas, né? Aquele que ensina através do exemplo. E para fechar, a Luísa, ela perguntou assim: Deus às vezes monta teatros pedagógicos para nos ensinar, certo? Certíssimo! Quando Krishna vem nesse mundo, né, suas lilas, suas atividades transcendentais, são exatamente esses teatros pedagógicos, né? As almas que acompanham ele assumem diversos papéis para a gente se identificar com essas situações que eles estão passando e para poder entender a instrução que Krishna está dando para aquelas almas naquelas posições específicas, né? Se a gente só visse a Bhagavad Gita como uma conversa de Krishna com um grande sábio iluminado no meio da floresta, isso ia ser muito diferente da gente ver a Bhagavad Gita sendo um diálogo entre Krishna e uma pessoa que está totalmente confusa, desesperada, sem nenhuma perspectiva espiritual, né? Então, com certeza, Krishna é o diretor supremo aí desses teatros pedagógicos.